Alô, amigos, aqui estamos com mais um YouTube. Hoje vamos falar alguma coisa totalmente diferente. Não é político. Vamos contar para vocês já sabem, uma grande parte de vocês sabe, mas outros não, o que se passou no canal YouTube Meteor e como são coisas parecidas. Vamos juntar ou neste YouTube ou no que vai vir o podcast Rádio Novelo, que trata de alguma coisa parecida, separação conjugal. Vista, no caso do Meteoro, pelo homem, no caso Álvaro Borba, e no caso do Rádio Novelo, pela mulher, no caso a Vanessa Bárbara, que é jornalista, escritora, o Álvaro também. Então é isso. Mas antes de nós continuarmos, e vai ser interessante, hein? Chama a atenção de vocês, porque é interessante. Esses dois temas estão no Observatório da Imprensa, já coloquei lá, e estão direto da redação do Jornal do Rio de Janeiro, Correio do Brasil. Mas antes, uma coisa importante, se você já me conhece, você deixou o like, é importante para que a gente possa continuar. Compartilhe com seus amigos, seus familiares e se inscreva se você ainda não me conhecia, está conhecendo agora. Se você gostar, você se inscreva no canal. Isso nos ajuda. Importante, se você se inscrever, nós não vamos pedir nada em termos de ajuda monetária para vocês. Nem dízimo, nem Pix, nem nada. Ok? Então, vamos fazer uma pausa, esquecer Trump, Gaza, fake news bolsonaristas, os imigrantes expulsos e dedurados nos Estados Unidos. Sobre isso vocês podem ver um short ou 2 shorts que eu publiquei tratando da questão da deportação de imigrantes brasileiros pelo Trump. E então vamos para registrar, haver também dramas pessoais no mundo dos influenciadores, compartilhados com seus seguidores, com o objetivo ou na espera de fazer uma confidência que possa aliviá-los, ou já uma terapia, a terapia de conversar com vocês, eles, né? Então vamos lá, vamos começar com o canal Meteoro. O canal Meteoro existe há 7 anos. Eu sempre, não digo que eu comecei há 7 anos, mas há muitos anos eu passei a ver o canal Meteoro e acho um dos melhores, e sou assíduo. Conheci, antes da crise, o Álvaro Borba e a sua esposa Ana. Então vamos lá. Ex-esposa, né? O canal Meteoro existe há 7 anos e é o mais importante dos canais de esquerda, segundo uma relação que me chegou, nas redes sociais, com 1.750.000 inscritos e dezenas de milhares de vistas cada vídeo que eles lançam. Sua evolução tem sido rápida. Começou como um canal de cultura para se transformar num canal de informações e discussões políticas. Isso é o que ele é atualmente. Seus criadores, Álvaro Borba e a Ana Lesnovsky. Eu não tinha
conseguido colocar o sobrenome dela na última referência a ela, porque não me vinha exatamente Lesnovsky. Foi isso no começo, eles apareciam um pouco, mas depois se tornaram populares nas redes sociais. E com a crise que eu vou contar para vocês, ficaram bastante populares. Por isso, todos se inquietaram, né? Esse canal que nós todos víamos, nós, os 1.750.000, vimos, de repente o canal saiu do ar. A gente tentava abrir e não vinha. O que teria acontecido? Então, a surpresa veio com um quadro de avisos publicado no canal, no qual se lia, entre aspas, o meteoro nasceu da união entre Álvaro e Ana e cresceu enquanto construíamos, ou seja, eles, nossa relação, desenvolvendo-se em torno de nossa parceria na vida, de Álvaro e de Ana, e no trabalho, por gratidão e respeito ao público que conquistamos, e muito, nos últimos 7 anos, informamos que estamos nos separando. Uma pena, mas acontece. O Meteoro e a TV Cringe continuam. Algumas transformações de ordem prática serão necessárias, por isso ficarmos com o plantão fora do ar entre 13 e 25 de novembro. É a época da crise. Nós estamos falando agora, já faz algum tempo, porque nós decidimos juntar com uma outra crise que houve e que é relatada no podcast Rádio Novela. Enquanto nos reconfiguramos, quer dizer, nesses 12 dias para se reacertar. Voltaremos em seguida, de casa nova, mas com o mesmo compromisso de sempre com um jornalismo sensível, sério, feito em equipe com amor. Agradecemos o respeito à privacidade e também o apoio da audiência, com o qual o Meteoro sempre contou em todos os momentos. E fecha aspas. Esse foi o comunicado, então, que eles soltaram num quadro de avisos e que nos acalmou, né? Porque o pessoal imagina um canal tão grande que de repente sai do ar, o que teria acontecido? Então nós vimos que, infelizmente, houve alguma coisa muito importante, mas eles estavam procurando se arranjar entre eles e com relação ao canal YouTube, ao prosseguimento do canal. Pouco antes da crise no Meteoro, Álvaro Borba tinha aceitado um debate com Arthur Duval, deputado federal cassado do canal Mamãe Falei, no qual, segundo as críticas, Álvaro foi derrotado e, mais do que isso, foi massacrado. Isso é importante porque o Arthur Duval é da direita, inclusive da direita extrema. E esse canal Mamãe Falei nada tem a ver com os ouvintes e os telespectadores, não, os YouTube espectadores, que são geralmente de esquerda. Então, o Álvaro aceitou, talvez sem pensar muito, um debate com uma pessoa bastante acostumada pelo fato de ser político e de ter sido mesmo deputado estadual, do qual depois ele foi obrigado a renunciar. E não foi apenas derrotado, mas massacrado. E muita gente não gostou. E isso ressoou em todos os outros canais que o Álvaro tinha perdido, tinha sido massacrado pelo Arthur Duval. Álvaro também falou que
tinha muita gente que ficou descontente porque ele andou utilizando a inteligência artificial para algumas capas do seu canal. Mas isso não acredito que seria grave a ponto de provocar uma ruptura conjugal. Mas isso é entre eles, eles pedem lá respeito à privacidade, nós vamos respeitar. Depois de ter sumido do meteoro, Álvaro ressurgiu num outro canal, Arvro, partindo do 0 inscrito. Ou seja, ele recomeçou no YouTube, no qual, num tom tanto lamuriento, coloquei, nem sei se essa palavra existe, que irritou influenciadores e mesmo influenciadoras da extrema, da direita e da extrema-direita. Fiquei impressionado de ver algumas influenciadoras adotando a linguagem dos influenciadores machistas, né? Que são adoradores da imagem do homem macho e viril. Isso ocorreu nos canais da direita, eu diria da extrema-direita. Para Álvaro, ele perdeu o casamento com Ana, quer dizer, Álvaro se explica que ele perdeu o casamento com Ana na esteira dessas críticas ao seu debate, ao uso de inteligência artificial, mas eu acho que deve haver outras coisas. E no seu primeiro vídeo, depois da crise, ou seja, já separado e já fora do meteoro, Álvaro mostra seu lado humano, de quem, e essa é uma surpresa, para a extrema-direita machista, ruim. Para mim, pessoalmente, muito boa. Alguém humano, alguém que tem sentimentos. Vejam só o que ele diz. E se vocês forem no Arvro, provavelmente, procurando um pouquinho, vocês vão poder ver ele se explicando pessoalmente. Ele tem uma boa voz, ele tem uma boa postura, e ele disse, eu resumi aqui um pouquinho, um trecho, né? Ele diz que acredita, entre aspas, no amor romântico, no felizes para sempre e na monogamia. Ele diz, quando me proponho viver a vida com alguém, eu não faço isso pensando se acaba, quando vai acabar. Eu faço isso na expectativa sincera de que seja para sempre. Aí você já tem uma ideia de como é o Álvaro. Uma figura romântica, né? Sincera. Uma figura que nos toca. E, continua, um momento como esse é doloroso. O que me resta é assumir essa fragilidade. Ele assume a fragilidade. Então, os machões da viris da extrema-direita soltaram ofensas fortes contra ele. Se foi um erro, esse eu assumo. Se essa separação, se tudo isso que aconteceu foi um erro, ele assume que tenha sido dele. Assume com orgulho por acreditar no amor. Parabéns, Álvaro. Você é uma figura humana e que merece nosso respeito. Nós te admiramos. E na sequência, o Álvaro contou ter vendido, porque já se separou, ele tinha comprado uma casa para fazer estúdio, deve ter comprado essa casa, imagino, com a Ana, e fez empréstimo e tudo isso, e de repente foi tudo para o brejo. Então ele vendeu a casa e
se libertou, evidentemente, da hipoteca. Nessa casa ele ia montar os estúdios, ele estava com uma visão grande do meteoro, uma espécie de canal de TV, ficando sem ter onde morar, porque ele entregou tudo, não tinha onde morar. Imagino que foi para um hotel. Mas, sem dúvida, ficou tranquilo porque não tinha dívida para pagar. E contou que, do ponto de vista da saúde, ele sofreu porque com a crise se sentiu mais fraco e voltou a fumar. Se propõe um processo de reabilitação física e emocional e talvez espiritual. E promete, e já cumpriu, porque nós temos acompanhado os outros vídeos que ele foi publicando no Arvoro, de voltar a produzir, mas sem concorrer. Ele é muito correto, muito honesto, Álvaro. Ele não quer concorrer com o Meteoro. Então ele vai procurar uma outra área de informações, de criações. Ele, pelo que eu notei, ele é muito criativo e vai nessa área. Então, concorrer, voltar a produzir, humildemente admitido, não está no seu melhor. Quer dizer, ele confessa que, humildemente, que não está no melhor ainda. Mas agora eu acho que ele já, 3 meses depois, já eu acho que, porque o último vídeo que vi me pareceu muito bem, já deve ter se recuperado. Uma pessoa inteligente, mesmo numa crise sentimental muito grande, mais rapidamente pode se recuperar. Álvaro parece ter, portanto, se recuperado, estar numa boa forma, tem viajado e o seu canal, Arvoro, já tem mais de 1.000 inscritos, de 100.000 inscritos. E agora, vamos ver quanto tempo nós temos? Bom, eu vou parar então aqui, eu vou deixar para contar o drama emocional da jornalista e escritora Vanessa Bárbara, que foi contado no podcast Rádio Novela e que teve muita repercussão, principalmente em São Paulo, porque os personagens envolvidos nessa história são paulistanos e da elite da inteligência e da elite literária paulistana. Então, isso interessou muita gente. Eu estou atrasado ao contar isso para vocês, porque eu publiquei só agora no Observatório da Imprensa, mas isso é coisa recente. Mas porque vocês estão... Eu sabia que vocês, a maioria de vocês, não têm acompanhado o que se passa na elite literária paulistana e me deu vontade de contar para vocês, porque são duas crises sentimentais diferentes. E vocês vão ver quando eu contar a história da Vanessa Bárbara, que contou, sinceramente, a crise no seu casal, que provocou também uma separação. Se você chegou aqui, até aqui, você deve ter gostado, então clique aí, gostou, like, né? Se não gostou, deixa um comentário. Aí pode fazer também um clique, você sabe, lá, tem lá o lugar assim para se fazer também. Não gostei. Mas se gostou ou não gostou, deixa um comentário. É interessante, eu tenho sempre falado de política, e essa é a primeira vez que eu saio dessa área para discutir ou contar um caso sentimental. E eu tenho a impressão que muita gente se interessa, pessoas que são mais também sentimentais, mais sensíveis, né? Pode se interessar. Então você
compartilhe com seus amigos, seus familiares, veja que interessante o canal que aconteceu com a direção do canal Meteor. E se inscreva, se você não está inscrito. Se inscreva, porque se você se inscrever, esse canal tem condições de continuar, e tenho a impressão que seria bom, porque procuraríamos distribuir para mais pessoas nossas críticas, nosso olhar crítico, principalmente político, nesse momento em que lá nos Estados Unidos o Trump está deportando, e existem muitos brasileiros que dizem que esses brasileiros que foram deportados eram criminosos. Não tem nada a ver. Eles eram simplesmente irregulares, imigrantes irregulares, pode ser também imigrantes clandestinos, imigrantes sem papéis, mas nunca imigrantes criminosos. Isso é um absurdo que andou correndo por aí. É interessante, seria interessante, para mim é um prazer de transmitir essas opiniões para vocês. E se vocês gostam, melhor ainda. Até lá.